Continuando nosso dia aqui, vamos falar desse encontro aqui, ó. Sebum e o Dan Solomon, que é o presidente do Olímpia. O Sebum não vai competir. Ele fala nesse vídeo aí, que criou essa expectativa, ele fala com toda beleza, não vou competir no Olímpia esse ano, mas vou participar de alguma forma, quero fomentar o esporte, quero incentivar a Classic Physique, quero colocar a Raw Nutrition nisso. Foi amplamente divulgado esse encontro aí do Dan Solomon com o Sebum, o que está acontecendo, o que vai acontecer. E ele falou uma coisa ali que pra mim prova que mesmo aposentado, ele é o maior embaixador do esporte nesse momento. Olha só o que ele disse. With the Olympia and put it all together, so we're gonna plan some crazy shit. I'm pushing them to make some changes that are better for... Ó, vamos fazer coisas bem loucas. Eu estou os pressionando a fazer algumas mudanças que sejam melhores the athletes, better for the fans, and para os atletas e para os fãs. now that I'm not an athlete, I can kind of just say whatever the fuck's on my mind and not really care about anything. And they've been super receptive. They don't know, and I understand what it's like operating a business. It's not as easy as it seems on the outside. You know, the money, the politics, the contracts, the people, the opinions and emotions that go in everything is always hard to make changes. But you know, I do care about the sport and I want it to be better. So they're taking some of my advice. There's a lot of stuff I don't know about, but little things I want to be able to give some input on to still be involved with the Olympia, because I love the sport and I want the people to be better who are a part of it. Essa parte eu achei muito legal. Pô, tô pressionando os caras para algumas mudanças que serão boas para os atletas e para os fãs. Agora eu não vou competir mais, então eu posso falar o que eu quiser. Hoje ele é um patrocinador e não um competidor, então ele tem uma certa liberdade maior. Sem falar que ele é um cara extremamente influente, um cara muito inteligente, que realmente quer mudanças. Isso aí, primeiro, mostra que o Sebum realmente é um embaixador, tá preocupado com o esporte, não quer só tirar grana do esporte, ele quer devolver. Segundo, mostra o quanto essa ala mais jovem, Tamer, Dan Solomon, eles estão dispostos a ouvir críticas construtivas e fazer mudanças que façam sentido e que sejam boas pro esporte. E nada melhor do que um cara que nem o Sebum, que, pô, manja pra caramba, que quer o bem e tá usando toda a influência dele, todo o poder que ele tem, seja ele financeiro, seja ele de mídia, seja ele de influência, para trazer melhorias para o esporte. Isso é muito legal. Ele falou que os caras foram receptivos nesse sentido. E realmente eles têm sido. Aqui no Brasil também, a Muscle Contest, sempre que tem uma crítica ou outra que é construtiva e eles sabem que a pessoa tá fazendo isso por bem e de uma maneira que vai levar o esporte, eles sempre tentam fazer, eles sempre estão abertos a fazer, isso é muito legal. Quem viveu uma época de anos antes de ter a separação da Pro League e tudo mais, lembra como era um período muito sombrio, cara? Onde o simples fato de criticar poderia trazer, cara, vários problemas. Parabéns pro Sebum, parabéns pro Dan Solomon, pro Olímpia, que estão dispostos aí a melhorar e trazer coisas boas para os atletas e para os fãs. Vamos continuar acompanhando para tentar descobrir quais são essas mudanças que ele sugeriu, que aparentemente o Dan Solomon foi aberto, receptivo a elas. Mas, com tudo isso acontecendo, com o Arnold pressionando, com premiação subindo, a gente vive um momento excepcional e totalmente diferenciado no esporte, onde o esporte está evoluindo, número de fãs aumentando, condições melhorando. Muito legal poder fazer parte disso, poder presenciar isso tudo acontecendo. E eu quero aproveitar também e falar para vocês aqui da creatina da Growth, olha só, tem aqui em estoque, creatina monoidratada, creatina Creapure, 100 gramas, 250 gramas. A creatina Creapure da Growth, tem nem o que falar, né? Qualidade internacional. Preço direto de fábrica. A Growth vem direto para vocês, sem intermediário. Vocês conseguem um produto, uma creatina com excelente custo-benefício. E a gente sabe que a creatina é um dos suplementos mais comprovados. Não tem como ficar sem. Corre lá agora, então, no gsupplementos.com.br e usa o meu cupom. Você está fortalecendo quem fortalece o canal e permite que a gente continue produzindo conteúdo de qualidade para vocês aqui. Tivemos também o podcast aqui com o Bob Tiquerlo, Chris Cormier, Milos. O Milos ficou puto, quase teve um infarto com o Bob ali. Quem é você? O Bob tem isso nas pessoas, né, cara? Se bem que o Milos, ele tá ficando nervoso de uma maneira mais constante aí. É o segundo ataque de nervos que ele tem ao vivo num podcast, ou gravado, que seja, num podcast. O primeiro foi com o Xavier lá do Desktop Bodybuilding. Agora aqui com o Bob Tiquerlo, a gente vai falar mais sobre isso num outro vídeo, pra não ficar super comprido. Mas o Bob aqui, ele continua falando do Nick Walker, ele tem aquela treta e tudo. E o Dennis James provoca, fala assim, você mantém sua palavra? Você acha que o Nick Walker nunca vai ganhar a Olímpia? Porque agora o Nick Walker, vamos ser sinceros, ele empatou com o Derek Lunsford, ganhou o Arnold, que ganhou do Samson Dowd, que ganhou a Olímpia.
Claro que o Derek venceu um Samson que talvez não tivesse no seu melhor, e o Nick empatou com o Derek que talvez não tivesse no seu melhor, mas isso aí, evidentemente, coloca o Nick Walker na conversa para brigar com esses 4. Bob Tickerlo afirma com todas as letras e forte convicção que Nick Walker nunca vai vencer, porque quando tem gente muito próxima, em termos de qualidades e tudo mais, o cara com menos falhas vai vencer, e aí a estrutura do Nick Walker, e ele fala as coisas pesadas aqui, cara. E o Bob fala assim, como um cara de cintura grande, com pernas curtas e veias grossas e varicosas, pode ganhar um Olímpia. Ele fala que isso aí sempre vai pesar contra o Nick Walker. E eu concordo, tá? Essa estrutura dele sempre vai pesar contra ele. Assim como, por exemplo, a estrutura do Andrew Jack, que é muito boa, cintura estreita, formato muscular, V-taper, acaba dando alguma vantagem para ele, mesmo quando ele não tá no seu melhor. A estrutura que não é tão boa do Nick Walker dá uma desvantagem. Então, para ele ganhar alguns shows mais importantes, ele tem que estar no melhor do volume, no melhor do condicionamento, no melhor das poses, etc. Porque tudo é um conjunto. O Bob fala também que o freak show, um cara como o Nick Walker, por exemplo, não é tão chamativo pro público, que é por isso que a Classic é tão popular assim, que os caras têm físicos muito mais bonitos. E eu meio que concordo com ele. A Open ainda é a maior categoria, sim, maior premiação, atrai muita gente, tem muitos fãs, tem. Mas, possivelmente, os fãs mais jovens gostem mais da Classic Physique. Possivelmente, uma boa parte, a grande maioria dos fãs, se pudesse apertar um botão aqui e escolher que físico você quer ter, iria escolher um físico do Sebum ou do Ramon e não do Nick Walker, por exemplo. É um assunto que daria uma grande discussão realmente, mas tem esse ponto, tá? A Open e os físicos da Open, o freak show da Open, vamos dizer assim, esses físicos bem freak e tudo mais, tem um apelo, mas é para uma parcela menor e pequena do público que é fã do esporte. Depois também eles perguntam se o Bob vai ser o MC do New York Pro, né? Ele teve aquela discussão aberta com o Nick Walker, tretaram na internet e muita gente torceu pro Nick Walker ganhar o Pittsburgh, pro Bob ter que entrevistá-lo ali, ver qual seria a reação do Nick. Isso é muito legal realmente de ver, mas ele fala que não será o MC do New York Pro porque ele tem um compromisso com a filha dele, bem nesse fim de semana, etc. O que a princípio ali eu falei, que desculpinha, mas ele também falou uma coisa que é verdade, que há alguns anos já ele não é MC do New York Pro, então até faz sentido. Ele ainda fala sobre como ele acha que o Nick Walker pode ir no Olímpia. Ele fala que dificilmente, na opinião do Bob, dificilmente o Nick Walker vence Samson, Derek e Rad Chopin nesse Olímpia, então ele pode ficar na melhor das hipóteses em quarto lugar. Só que ele fala também que o Martin veio off, por isso que ele perdeu, que o Martin bem finalizado certinho ganha do Nick Walker. Ele também acha que o Andrew Jack bem finalizado ganha do Nick Walker, por isso que ele imagina ali que o Nick Walker pode terminar em sexto, sétimo, até oitavo lugar no Olímpia, porque muitos caras têm estrutura superior e podem chegar tão bem quanto ele em termos de volume e condição, e por isso podem superá-lo. Você concorda com isso? Você discorda? Pra mim faz muito sentido, tá? Eu acho um pouco... O Nick pode ficar acima do terceiro no Olímpia? Pode. Tudo é possível no bodybuilding. Aí é aquela história, não tem como... Pode ser que chega no dia o Samson é totalmente off, o Rad totalmente off, sei lá, o Derek totalmente off, e o Nick Walker passe. Assim como aconteceu em 2009, que o Brent Warren ficou em segundo lugar no Olímpia e só não foi campeão do Olímpia porque o Jay Cutler veio na sua melhor forma. Mas foi um ano que caras que geralmente não perderiam pro Brent Warren, como o Dexter Jackson, por exemplo, que tinha vencido o Olímpia um ano antes, vieram muito mal e o cara com uma estrutura pior acabou passando. Então pode acontecer. É improvável, raramente acontece, mas pode acontecer. Então eu concordo que dificilmente o Nick Walker passe da quarta colocação, embora possa acontecer diante dessas circunstâncias. E se realmente a galera aí dali de trás vier bem, o Nick Walker pode até cair algumas colocações ali, caindo para quinto, sexto, alguma coisa assim. Oitavo, eu acho um pouco demais. Vamos ver, mas eu quero a sua opinião. Tá aí um vídeo no canal do Ramon também, o último treino deles lá nos Estados Unidos. O Pacholock tá gigantesco, hein, cara? Não tá aparecendo ali, mas deixa eu puxar aqui o Pacho pra vocês. Ó, Pacholock gigantesco. Aí, ó. Olha, que é isso, hein, Pacho? Parabéns. O Ramon muito bem também. O Pacholock faz aí a sua consideração, que foi um momento ali, que foi um período nos Estados Unidos muito proveitoso para eles, especialmente pro Ramon, né? Pro Ramon foi muito bom, realmente, cara. O Ramon se colocou de volta na conversa para brigar por título de Olímpia. Isso é muito legal. Fez contatos, fez amizades, reforçou laços e saiu de lá com uma outra perspectiva e saiu de lá sendo visto com outros olhos aí por dirigentes, imprensa, fãs, etc. Muito proveitoso, inclusive, esse treino aí foi feito depois do guest posing, ou seja, o Ramon, ele tá com fome, ele tá com vontade.
ele tá tendo atitudes que aparentemente ele não tinha antes em termos de treinamento, por exemplo. Cara, o Pacho tá muito grande. O que tá acontecendo, Pacho? No final, o Ramon até fala sobre isso, ó que legal. Família, é isso. Último treino aqui em Pittsburgh. Estamos voltando para o Brasil. Rafa vai continuar o trampo dele lá em New York, né, trazendo conteúdo pra gente. E o nosso serviço acabou aqui. Encerramos. Valeu, Fião. Tamo junto, obrigado. Obrigado, cara. Muito produtivo essas 3 semanas aí. Sim. Bom demais. Vai melhorar mais ainda até a Olímpia. Tem muito trampo ainda pela frente. Muito tempo também. E muita coisa para mudar. Então, vamos que vamos, continuar acompanhando. Firehouse Dinho, muito obrigado por abrir as portas pra gente. Academia top. Top demais. Sou muito fã do físico do Ramon e é muito legal ver o Ramon mais comunicativo, mais aberto e realmente fazendo essas mudanças. Quero muita opinião de vocês, comentem aí pra mim. Tem realmente coisas para mudar. Eles têm tempo, é bem verdade, mas é importante ter essa noção de que tem tempo, mas que tem muita coisa para mudar, então tem que ter muito trabalho a ser feito. Olha os braços do Ramon bons, como sempre. Deixa aí sua opinião, vou ficando por aqui, meus amigos, mas eu volto já já com mais vídeos para vocês. Valeu!